Durante meses, a liderança de Kimi Antonelli parecia segura demais para ser ameaçada. A Mercedes tinha vencido, acumulado pontos e colocado seu jovem piloto em uma posição que poucos imaginavam no começo do ano. Mas quando a Fórmula 1 voltou das férias de agosto, um detalhe mudou completamente o clima do campeonato. Não foi uma ultrapassagem, nem uma batida e muito menos uma decisão tomada depois de uma corrida. Foi uma mudança técnica que já estava em vigor. Uma atualização agressiva da Ferrari e um primeiro treino em Zandvoort que mostrou algo importante. Lewis Hamilton ainda está perto bastante para transformar a segunda metade de 2026 em uma verdadeira perseguição. O problema é que quanto mais se olha para os números, mais difícil fica saber quem realmente está com o controle dessa disputa. Antonelli chegou ao Grande Prêmio da Holanda como líder do campeonato com 219 pontos. Hamilton apareceu logo atrás, com 169, uma diferença de 50 pontos. Restam 12 corridas, o que significa que a recuperação ainda é possível, mas exige muito mais do que bons resultados isolados. Hamilton precisa ganhar terreno quase todos os fins de semana. E essa é justamente a parte complicada, porque Antonelli não construiu sua vantagem, apenas vencendo. Ele também foi extremamente eficiente, quando não tinha o melhor resultado ao alcance. Mesmo nos momentos em que a Mercedes enfrentou dificuldades, o italiano conseguiu continuar somando pontos e evitando que seus adversários se aproximassem demais. A história da temporada começou de uma forma que poucos esperavam. Antonelli, ainda muito jovem e em apenas sua segunda temporada completa na Fórmula 1, rapidamente passou de promessa a líder do campeonato. Depois de começar o ano com um segundo lugar na Austrália, ele emendou uma sequência impressionante de vitórias e assumiu o controle da disputa. China, Japão, Miami, Canadá e Mônaco entraram na conta, antes de outro triunfo na Bélgica. Foram 6 vitórias nas primeiras 11 etapas, uma marca suficiente para criar uma vantagem que parecia confortável. Só que o campeonato não terminou ali. E o que aconteceu depois começou a transformar a confiança da Mercedes em preocupação. A Ferrari demorou para encontrar consistência, mas encontrou velocidade. Lewis Hamilton passou as primeiras corridas alternando momentos fortes com fins de semana frustrantes. Em algumas pistas, o carro parecia pronto para desafiar a Mercedes. Em outras, faltava equilíbrio, ritmo ou regularidade. Tudo mudou de forma mais clara em Barcelona. Hamilton venceu, conquistou a primeira vitória da Ferrari na temporada e provou que a equipe tinha encontrado um caminho de desenvolvimento que podia funcionar. A partir dali, a ameaça deixou de ser apenas teórica. A Ferrari ainda não era perfeita, mas passou a mostrar que podia vencer quando acertava o carro. Depois de Barcelona, Hamilton continuou somando resultados importantes. Ele foi competitivo na Grã-Bretanha, na Bélgica, e chegou à pausa de agosto ocupando a segunda posição no campeonato. Antonelli ainda mantinha os 50 pontos de vantagem, mas a situação era diferente da que existia no começo do ano. A Ferrari estava mais próxima, a McLaren continuava perigosa, e a Mercedes já não podia simplesmente pensar que bastaria administrar a liderança. Cada corrida passou a ter um peso maior, porque uma sequência de resultados ruins poderia transformar rapidamente uma vantagem confortável em pressão real. Foi nesse cenário que Zandvoort se tornou o ponto de partida da segunda metade da temporada. A Ferrari chegou à Holanda com novidades técnicas, principalmente um novo assoalho. A mudança não era pequena. O comportamento aerodinâmico do carro vinha variando de acordo com o circuito, e os engenheiros buscavam uma forma de aumentar a eficiência e melhorar a estabilidade nas curvas. Zandvoort é um teste duro para qualquer atualização desse tipo. A pista exige muita aderência, mudanças rápidas de direção e um carro capaz de manter o equilíbrio em curvas de alta e média velocidade. Se a nova peça funcionasse ali, seria um sinal animador para as próximas corridas. Mas havia uma dificuldade extra. O fim de semana adotou o formato com sprint, o que reduz o tempo disponível para testar o carro antes das disputas importantes. A Ferrari não teria vários treinos para experimentar configurações e entender todos os efeitos da atualização. Seria necessário acertar rapidamente. E foi justamente no primeiro contato com a pista que surgiu o primeiro grande sinal do fim de semana. Antonelli terminou o único treino livre na primeira posição. Hamilton ficou em quarto, apenas 0,190 segundos atrás. A diferença era pequena, mas reveladora. A Ferrari estava perto, só que a Mercedes também não tinha perdido a força durante as férias. Lando Norris ficou entre eles, enquanto George Russell apareceu logo à frente de Hamilton. Charles Leclerc também ficou próximo. Em outras palavras, a distância entre os principais carros era mínima. Isso torna qualquer conclusão antecipada perigosa. Um quarto lugar no treino não significa fracasso, assim como uma primeira posição não garante vitória. Mas o resultado mostrou algo fundamental. A Ferrari ainda não tinha encontrado uma vantagem clara. Para tirar 50 pontos de Antonelli, Hamilton não precisa apenas acompanhar o ritmo. Ele precisa começar a terminar regularmente à frente do líder. A missão é ainda mais difícil, porque Antonelli já demonstrou que sabe se recuperar. Na Espanha, por exemplo, ele abandonou e viu a disputa ficar mais aberta. Mas a Mercedes respondeu nas etapas seguintes, e o italiano voltou a pontuar forte. Na Hungria, antes da pausa, ele terminou em terceiro e limitou os danos em um fim de semana vencido por Norris. Hamilton ficou em quinto. Esse resultado ajuda a explicar o tamanho do desafio. Mesmo quando nenhum dos dois vence, cada posição altera a diferença. Se Hamilton termina atrás, perde tempo precioso. Se termina logo à frente, ganha pouco.
Para mudar o campeonato, será necessário construir uma sequência maior de vitórias e resultados ruins do rival. Só que existe outra história acontecendo por trás dos resultados. Durante os primeiros meses de 2026, uma discussão técnica tomou conta do paddock. O assunto era a taxa de compressão dos motores. A nova geração de unidades de potência trouxe regras completamente diferentes. E um detalhe da fiscalização chamou a atenção das montadoras. O regulamento original limitava a taxa geométrica de compressão a 16:1, mas a medição era feita em condições frias, próximas da temperatura ambiente. O problema surgiu quando equipes e fabricantes passaram a discutir o que acontecia depois que os componentes atingiam temperaturas reais de funcionamento. A questão era simples de entender, embora fosse extremamente complexa do ponto de vista da engenharia. Materiais mudam de tamanho quando são submetidos ao calor. Uma peça que atende a determinada medida quando está fria pode se comportar de outra maneira quando está funcionando dentro de um motor em alta temperatura. A preocupação era que essa diferença pudesse permitir uma taxa de compressão maior durante a corrida do que aquela observada na inspeção tradicional. Rivais da Mercedes passaram a questionar se o método de medição era suficiente para garantir que todos os motores obedecessem ao mesmo limite em condições reais. O debate cresceu tanto que a FIA precisou intervir. A entidade confirmou oficialmente que havia sido feito um grande esforço para encontrar uma solução para o tema, e aprovou mudanças no regulamento. Desde 1º de junho de 2026, a taxa de compressão passou a ser controlada tanto em condições frias, quanto com o motor a 130 graus Celsius. A partir de 2027, a verificação em condição de funcionamento passará a ser a referência principal. Essa decisão foi aprovada como parte de uma resposta a uma questão técnica surgida no início da nova era da Fórmula 1. Esse ponto é importante, porque elimina uma das maiores exagerações que surgiram em torno da temporada. A mudança de regra não significou que a Mercedes tenha sido oficialmente considerada ilegal. A FIA não retirou pontos, não aplicou punições e não anulou resultados. O que aconteceu foi uma alteração no método de fiscalização para impedir que a diferença entre a medição a frio e o comportamento do motor em temperatura de corrida continuasse gerando dúvidas. Portanto, a liderança de Antonelli permanece totalmente válida nos resultados oficiais. Qualquer tentativa de atribuir suas vitórias automaticamente a uma irregularidade vai além do que foi comprovado. Também não existe um número oficial que diga exatamente quantos cavalos de potência qualquer interpretação anterior poderia render. Durante a discussão, surgiram estimativas e especulações, mas a FIA não publicou um ganho confirmado de desempenho. Isso significa que é impossível afirmar com certeza que a Mercedes ganhou determinado número de décimos por volta, ou que Antonelli venceu corridas por causa desse assunto. A controvérsia existiu, a regra foi atualizada e o método de controle mudou. Esses são os fatos. O tamanho de qualquer vantagem anterior, porém, continua sem uma confirmação oficial. E é justamente essa mistura de fatos comprovados e dúvidas que torna a temporada tão interessante. Antonelli não lidera por acaso. Seus resultados estão registrados, suas vitórias contam, e a diferença para Hamilton é real. Mas a partir daqui, o cenário muda. A FIA alterou o método de controle da taxa de compressão, e fechou a principal dúvida técnica que marcou o começo do ano, sem retirar pontos ou aplicar punições. Agora a disputa volta a depender do que acontece na pista. E é exatamente isso que torna Zandvoort tão importante para Hamilton. A Ferrari chegou com um novo assoalho, menos tempo de treino, e uma necessidade urgente de transformar evolução em resultado. Antonelli, por sua vez, começou o fim de semana na frente, mas Hamilton terminou a apenas 0,190 segundo. É uma margem pequena demais para garantir qualquer coisa, e grande o bastante para mostrar que ninguém pode relaxar. Com 12 corridas restantes, cada erro terá um peso enorme. Hamilton não precisa recuperar tudo de uma vez, mas precisa começar agora. Se vencer e Antonelli perder pontos, a perseguição ganha força. Se a Mercedes continuar colocando seu líder à frente, a diferença de 50 pontos pode rapidamente virar uma barreira impossível. A resposta começa neste fim de semana. A Ferrari já mostrou que sabe vencer. Antonelli já mostrou que sabe liderar. E o campeonato finalmente entrou na fase em que promessas não valem mais nada. Tudo depende do cronômetro, da estratégia e da capacidade de aproveitar cada oportunidade. No fim, a pergunta é simples. Este será o momento em que Hamilton inicia uma reação histórica? Ou o instante em que Antonelli mostra que sua liderança é forte demais para ser derrubada? A pista está prestes a dar a primeira resposta. E quando as luzes se apagarem, cada volta poderá mudar o rumo de 2026.